repercutindo a eleição municipal do último domingo. E agora recebendo o vereador mais votado na eleição de domingo aqui em Blumenau, Bruno Cunha, do Partido Cidadania, da federação com PSDB, que está aqui com a gente para falar sobre essa reeleição à Câmara de Vereadores. Bom dia, obrigado pela participação, vereador. Bom dia, meu amigo, obrigado pelo espaço, aproveito esse momento para cumprimentar toda a nossa população, agradecer muito o carinho que a gente tem recebido, toda a comunidade, claro, de uma forma muito especial, as 5.851 pessoas que saíram de casa no domingo, né, e depositaram a sua esperança, a sua convicção de uma cidade melhor na gente, mas com a clareza de que nesse momento, né, com essa oportunidade concedida da gente continuar, acaba a eleição, nós sobretudo temos responsabilidade com toda a cidade, com os que votaram, com os que não votaram na gente, e eu dedico essa vitória a todos aqueles que acreditam na mesma visão de mundo, acredito muito que a espiritualidade comanda e abençoa os nossos caminhos. Estamos aqui para representar essa cidade inclusiva, plural, diversa, com muito amor, respeito e empatia com todos, com as pessoas e com os animais, e é uma vitória de todos que sonham esse mundo melhor junto com a gente. O senhor já esperava um desempenho como esse? Porque havia uma expectativa muito grande devido a algumas alterações nas regras, né, sobre a eleição para a Câmara de Vereadores. Deixou muita gente preocupada e ansiosa. Sim. Também, né, vereador? Mas o senhor manteve o desempenho, né? Manteve uma votação expressiva e volta a ser o vereador mais votado em Blumenau. Ao que o senhor atribui essa votação e se chegou a surpreender o senhor? Olha, eu acho que é fruto assim, de uma história construída de tantas pessoas, não é só o Bruno, um time que realmente se dedica todos os dias para a cidade. Eu sou muito grato. Caio, meu chefe de gabinete, todo mundo que faz parte desse projeto, os amigos que acreditam, as pessoas que têm as mesmas causas que a gente, e eu sempre digo, é uma vitória do trabalho. Durante a campanha a gente usou um material que mostrava o seguinte, 123 razões no material de WhatsApp para votar no 23123, e mostrava que eu sou um vereador que eu não fico nos extremismos. É uma vitória também de um centro democrático. Eu não acredito num caminho de extremo, nem de direita nem de esquerda. Hoje a gente está vivendo um momento na política de muita polarização, de muita briga, de muita confusão. E eu sou aquele político que eu acredito que tem um problema que tu me trouxe, vamos procurar a solução. Com quem que a gente vai conversar? É com o secretário do Planejamento? Ah, mas ele é do partido XY. Não importa. Eu acho que a gente que está na frente, nos espaços de poder, tem que ter a capacidade, sabe, de colocar o problema da comunidade em primeiro lugar. Só que você fazer isso durante o dia a dia, muitas vezes durante o mandato, é um pouco frustrante, porque você não tem a visibilidade. Você não vai ter uma cobertura na imprensa de dizer que eu passei a tarde inteira na Secretaria de Educação para avançar numa pauta importante, que é a pauta da inclusão em relação às escolas. Não vai ter. Mas se eu chegar no meio da Câmara de Vereadores, xingando alguém, fazendo confusão e patrocinar aquilo na internet, meu Deus, na entrevista no estado inteiro. Então a gente, muitos políticos acabaram entrando nessa onda, na onda de quererem lacrar, de quererem visibilidade a qualquer custo e de colocarem e esquecerem os problemas da comunidade. Então, você conseguir ter essa linha que eu tenho, que é uma linha de inclusão, uma linha de respeito, vocês não me veem entrando em confusão e brigando com as pessoas, não. Sou um cara que sempre pega os problemas e tento resolver, e isso exige da gente, inclusive, uma capacidade de engolir sapo, porque a gente tem que democraticamente construir as pontes. E não é fácil, tem coisas que não dependem da gente, a gente sente muitas situações amarradas da política, mas a gente foi muito fiel àquilo que a gente acredita. Eu acho que é um resultado também de tantas políticas progressistas que a gente fez. Eu tenho orgulho de termos revolucionado a história, a trajetória da proteção animal na nossa cidade. Quando eu cheguei na Câmara, praticamente não tinha uma legislação. Eu sou advogado, sou professor universitário, tenho meu mestrado focado, no desenvolvimento regional, mas muito focado na parte das políticas de animais, e nós ajudamos, por exemplo, a criar o Programa Municipal das Castrações, que foi implementado pela Prefeitura e ajudou aí mais de 20 mil animais castrados, microchipados. Então isso é trabalho, e para conseguir tirar isso do papel, participei de mais de 100 reuniões, Então eu acho que, sobretudo, é uma vitória de que o trabalho supera as adversidades, e eu dedico muito, meu amigo, essa vitória também às pessoas que sofreram preconceitos e que lutam contra os preconceitos, porque eu sofri muitas coisas nos bastidores da política, muitas coisas que eu não quis tornar pública, porque eu não quis
que as pessoas achassem que fosse alguma coisa de vitimização. Eu sempre, nos momentos mais difíceis, mesmo trancado no meu gabinete, chorando com algumas situações, eu falava, a gente vai responder com amor, a gente vai responder com trabalho, a gente vai responder com resultado e a população vai responder também no momento certo, e foi o que aconteceu. Mas tem um peso. Eu sou um cara que não estou no extremo nem de esquerda nem de direita, mas eu fui aqui o primeiro político declaradamente homossexual a ser eleito na história da nossa cidade, a ser reeleito e conseguir o 3º mandato. E não pela minha condição. Usaram da minha sexualidade em diversos momentos aí nos bastidores, coisas absurdas que a gente já escutou, mas eu sempre disse aqui, olhem político que eu sou, olhem o trabalho que a gente faz. E eu deixo essa mensagem da gente respeitar as pessoas e da gente combater qualquer tipo de preconceito, preconceito de origem, preconceito de sexualidade. A gente tem que respeitar o ser humano. E a nossa vitória é uma vitória também de quem não tem medo de lutar contra uma lógica que quer botar apenas um padrão. Eu sou um cara que respeito profundamente o direito das pessoas fazerem as suas escolhas. Não existe apenas uma forma de amar, não existe apenas um modelo de família, e não é porque há um modelo que é diferente do nosso, que ele não é justo e não é legítimo. Eu acho que a população, de uma forma geral, a gente tem que entender isso na sociedade, a gente tem que respeitar, sabe, profundamente o ser humano, e eu acho que a gente tem uma missão em cima disso. Então eu sempre acreditei muito nisso, no respeito às pessoas, né? E eu acho que todo esse conjunto de visões que representam o nosso mandato, que ele tem esse viés muito inclusivo, um viés, né, de trazer pautas que muitas vezes são deixadas de lado na política tradicional, faz com que muitas pessoas entendam a grandeza do que a gente está fazendo, e eu acho que o resultado veio com isso. Por isso que eu sempre disse, né, eu não queria passar certas coisas porque eu queria ganhar pelo trabalho. E foi o que aconteceu. Então, no momento mais difícil, a gente falava internamente, o trabalho supera tudo. E eu acho que é isso, é o trabalho, e a gente não deixar o nosso coração ser tomado de sentimentos ruins, mesmo que muitas vezes a gente acaba sendo apedrejado. A gente seguir confiante, convicto e direcionado naquilo que a gente se propôs a fazer. Vereador, esse seu público que o senhor defende é um público que é meio reticente com o 22, que nessa eleição o partido do senhor, a federação que o senhor representa, apoiou. O senhor encontrou alguma dificuldade nesse sentido? Bastante. Encontramos várias dificuldades também na forma que alguns usaram da política para tentar, né, vincular a nossa imagem com algo do qual a gente não representa. Eu sou um cara de centro democrático. Quem acompanhou aqui durante o tempo, até a gente teve a oportunidade de vir aqui no momento em que a gente defendia muito a candidatura da Maria Regina a prefeita, inclusive se cogitava naquele instante que eu fosse candidato a vice-prefeito com a Maria Regina. Exato. Até a última conversa que a gente fez a gente foi nesse teve essa conversa. E eu trabalhei para que isso acontecesse. E por vários motivos, fatores e decisões políticas de conjuntura, né? Houve um processo que isso não foi possível, houve uma composição da onde a Maria Regina foi de vice. Então, assim, sempre foi a posição do Bruno. O Bruno estava se preparando para um desafio de majoritário. Felizmente não aconteceu, e por eu ter uma postura mais de centro, quando a gente tem um processo político que, de certa forma, a gente tem duas candidaturas que estão mais à direita, como o Egídio e o Tramontinho, outra candidatura da Ana Paula mais à esquerda, muita gente, eu tenho certeza, que tem uma posição mais aqui no centro, se sentiu um pouco desconfortável de ter que escolher alguma opção no meio dessa situação. Mas quando você está dentro de uma conjuntura de majoritária, quem é do centro acaba apanhando mais. Então, assim, foi um processo, né? Um processo de pessoas tentando colocar as posições. Mas as minhas posições em cima de pessoas e de um projeto que eu acredito. E junto com a Maria Regina, que eu sempre digo aqui, que eu acho uma pessoa fantástica, e eu lá atrás, quando as pessoas me perguntavam se ia ser candidato a prefeito, eu falei, eu estarei com a Maria Regina, porque eu acompanho o trabalho dela e fui completamente leal à nossa federação partidária em cima disso, e acho que, de certa forma, paguei um preço, porque algumas pessoas talvez não entendam essa conjuntura, e também alguns adversários políticos usaram de uma forma muito cruel com a gente. Mas acho que, graças a Deus, grande parte das pessoas que acompanham e sabem os meus posicionamentos, né, e não foram no que os outros disseram, mas no que sai realmente da minha boca nos nossos vídeos, em todas as nossas falas, conseguiram entender, diferenciar e deixar algumas divergências, escolhas ideológicas pessoais de lado, e nos dar essa grande oportunidade de estarem com a gente novamente. Em algum momento o senhor colocou em dúvida a sua reeleição? Sim. Eu sabia que era uma conjuntura um pouco complicada, até explicar para a população, porque não é simplesmente a votação, por exemplo, tem 15 vagas, não são os 15 mais votados. Existe
um cálculo partidário. Tanto uma matemática confusa, né? Uma matemática confusa, tanto que na nossa federação existiam 3 vereadores que disputaram, né? E aconteceu isso, que elegemos apenas 2, então a gente teve um terceiro colega vereador com uma votação muito expressiva, muito alta, acima, né, de 3.000 votos, com votação maior, inclusive, do que outro colega que foi eleito, mas que ficou de fora por conta dessa configuração. Então eu sei que isso também é algo difícil da população entender, porque as pessoas elas vão nas urnas e elas votam nas pessoas, né? Elas votam num candidato. E aí depois como é que tu explica que um candidato, às vezes, que faz 5.000 votos fica de fora e um candidato de 2.000 entra, né? Então, assim, a grande parte da população não tem a dimensão de como isso funciona. E a gente que está ali nos bastidores sabe. Então, existia esse risco, né? Então, a gente sabia que era uma eleição bem complicada nesse sentido. E agora, né? Segunda eleição que o senhor é o vereador mais bem votado. Dá para pensar em voos mais altos? Olha, eu acho que todo esse processo se faz em construção com a cidade, com a sociedade, com o coletivo. Na última eleição, onde a gente teve a oportunidade de ter sido o vereador mais votado, eu não fui candidato nas eleições estaduais por uma questão de entender que as pessoas saíram de casa no meio de uma pandemia e deram sua confiança de uma cidade melhor na nossa candidatura. Naquela eleição que foi a eleição mais difícil da história de Blumenau, com muitos candidatos a vereador, e agora é uma outra conjuntura, né? Uma conjuntura que também eu deixo claro que eu tenho uma responsabilidade de criar uma nova geração na política, de pessoas que possam ocupar esse espaço que com muita luta a gente ocupou. Então eu acho que a gente encerra aqui uma história, uma trajetória em relação à Câmara Municipal. É o último mandato meu de vereador, a gente entrou na eleição com essa ciência, porque eu acho importante na vida as coisas são cíclicas e eu quero ajudar pessoas boas que estão em diversos partidos, que foram candidatos agora e que muitas vezes são apenas usados, né, para fazer voto de legenda, tudo, mas são pessoas que têm potencial, que têm história na cidade e eu com a experiência que a gente tem, com a visibilidade que eu tenho o dever de deixar semente. Independentemente se a gente sair, tiver a possibilidade de ser deputado, prefeito, vice-prefeito, o que for, mas eu quero sair da Câmara Municipal e deixar uma semente, deixar pessoas boas para ocupar a nossa cadeira, quem sabe 2, 3, e eu vou ajudar pessoas boas da sociedade e estimular essas pessoas para a política, né, para que possam ocupar esse espaço. Porque eu sempre tive clareza que não seria um projeto no Bruno, personalista. Tem que ser um projeto coletivo, tem que ser um projeto de fazer a sociedade para frente. Então agora a gente vai analisar, eu acho que a gente está no momento que graças a Deus temos bastante experiência, né? A gente tem uma trajetória legal. O meu foco é seguir trabalhando, porque foi o trabalho e o reconhecimento desse trabalho pela população que me trouxe aqui. Então vamos trabalhar os próximos 2 anos e vamos com calma conversar com todo mundo e ver as possibilidades, a viabilidade. Tem situações que dependem também da minha federação, a gente não sabe. Tem prazo de validade a Federação Cidadania PSDB, então ela acaba, na verdade, em 2026, então a gente não sabe como que vai ficar, se vai continuar, se a gente vai ter uma janela partidária. Então tudo isso também é uma logística que não depende de mim e a gente tem que esperar também esses acontecimentos, né? O senhor já disse que pensa até em há possibilidades de voos mais altos, né? Em 2026, quem sabe uma candidatura para deputado ou algo além disso. E quais são as suas prioridades nessa continuidade de trabalho na Câmara de Vereadores? Olha, a gente teve, durante esse nosso mandato, uma intensificação das nossas atividades nos bairros, né? Eu amadureci muito como vereador. O primeiro mandato, as indicações que a gente faz dos problemas que a gente acompanha, a gente tinha uma média de 600 pedidos por ano. Eles aumentaram para 2.500. Então, eu botei o nosso mandato muito presente nos bairros. A gente fez divisões internas em cada região da cidade e a gente pôde ajudar mais a população a entender algumas demandas que estavam localizadas e fazer pontes com o Poder Executivo para conseguir encontrar soluções. Eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas nos bairros se sentem deixadas de lado, sentem que os parlamentares não estão presentes. Eu acho que a gente passou a ter um trabalho comunitário, inclusive levando também o nosso trabalho, o nosso nome para os bairros, que a gente não tinha antes. E eu quero manter e até aperfeiçoar isso nesse sentido. Além disso, seguir pensando pautas que são importantes para a nossa cidade. Blumenau precisa seguir encontrando um caminho equilibrado do desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social. Acho que a gente tem que discutir mais a parte econômica, a parte de inovação e de tecnologia, que eu acho fundamental, venho defendendo isso há muito tempo. Sou autor de importantes legislações na Câmara Municipal, né? Porque a gente tem muito forte a questão da inovação e ela gera oportunidades de empregos, principalmente para os jovens. E tem um efeito dominó.
é um setor que paga muito bem, é um setor que faz com que essas pessoas acabem consumindo também, gerando bastante da parte econômica. Acho que a gente tem que repensar e avançar no turismo da nossa cidade. Eu acho que a gente tem um potencial maior, a gente tem uma estrutura legal de Vila Germânica, temos alguns eventos que já são consolidados aqui, né, com essa marca, mas a gente pode ter outros eventos, trazer mais situações que fomentem, na verdade, todo o setor turístico para a cidade. Eu acho que isso é importante para a gente gerar questão de economia. Vou seguir lutando muito pela causa animal, que sempre foi, né, o nosso envolvimento completo, minha paixão, dos motivos que me fez entrar na política. Temos muito orgulho de tudo que conquistamos e tenho certeza que com o prefeito Egídio, que também tem uma história na causa animal, a gente vai conseguir fortalecer, conseguir fazer avançar algumas necessidades, como a fiscalização, né, para que, de fato, a previsão da minha lei de multas para maus tratos de abandono de animal, a gente consiga ter mais efetividade. Eu acho que precisamos ter uma estrutura nesse sentido. Então, tenho certeza que a gente vai conseguir. Quero seguir as nossas lutas em relação às pessoas com deficiência. A gente tem várias ações que foram colocadas, né, conquistas de alguns grupos na sociedade. Eu acho que é um assunto que a gente precisa adaptar a nossa sociedade para algumas bandeiras, uma situação que eu venho levantando há tempo. Aprovamos 2 importantes projetos em relação aos autistas, é uma realidade, a gente tem um número cada vez crescente de pessoas autistas e as administrações, de forma geral, não estão muito preparadas para isso, né? Então, preciso, principalmente em relação à educação, a gente conseguir avanços importantes nessa área. Então, seguir olhando a nossa cidade de uma forma moderna, adequada, atualizada com os desafios do mundo. Então, ser um vereador presente nos bairros, que a gente amplia o nosso trabalho comunitário. Acho que isso também, esse acréscimo nosso de quase 1.000 votos é um reflexo, né, de que a gente teve mais presente. Conseguimos, principalmente para a nossa região da Velha e da Água Verde, né, muitos avanços comunitários, como foi a luta com a comunidade em relação à rotatória, o terminal da Água Verde que estava parado. Então a gente passou a ter esse projeto, grande parte do nosso time é envolvido na região, mas seguir não só pela região da Velha e da Água Verde, mas pelas 35 bairros presentes, escutando a comunidade, fazendo as pontes com o Poder Executivo e fazer esse processo que a gente faz hoje com a nossa assessoria, né, bem intensificado, mas o Bruno seguir sendo esse cara que gosta de discutir os assuntos que também envolvem os moradores dos 35 bairros. Porque quando a gente discute gerar emprego, né, o uso da tecnologia, causa animal, quando a gente inclusão, a gente estamos nos preocupando com assuntos que são pertinentes e que envolvem todos os moradores de Blumenau, independentemente de que região, de que bairro, de que área que residem, né? Então é seguir esse trabalho que teve aí o reconhecimento das pessoas e está sempre com o coração disposto a aprender. Eu acho que é isso. E a gente se adequar, porque a sociedade ela é muito ampla. Então os assuntos que a gente vai tendo, te dou esse exemplo em relação ao autismo. Quando eu fui presidente da Comissão de Educação, eu peguei relatórios e eu vi que o número de crianças, por exemplo, com autismo na rede de educação municipal, ele triplicou em questão de 2 anos. Então, isso exige do poder público também um repensar políticas públicas. Hoje, acho que a cidade ainda peca no planejamento estratégico. Por exemplo, a gente teve aí a situação que é muito triste, né? E até desumana, de falta de água, né? Imaginar isso em pleno século XXI. Houve, sim, erros administrativos em relação a isso, e eu acho que é de reconhecimento, inclusive, da gestão, mas essa mesma situação que houve esses erros, a gente tem que cuidar para não serem colocados em outros lugares. A gente tem, muitas vezes, se faz construções, vai ter um empreendimento que vai para o bairro tal, ok. Mas qual que é a logística que está sendo criada no entorno? Será que a quantidade de pessoas que vão habitar, a gente vai ter um preparo para a unidade de saúde, para creche, né? Será que o trânsito vai comportar? Será que o fornecimento de água, de outros serviços vão ser compatíveis? Eu acho que a gente precisa olhar de uma forma mais carinhosa com isso. Quando a gente tem mudanças internas, uma empresa sai de uma área da cidade e vai para outra área da cidade, ela automaticamente vai crescer oportunidades de emprego naquela área da cidade, mas que vão exigir, vão precisar de mais estrutura também do poder administrativo. Então, acho que usar essa vontade nossa de seguir fazendo a diferença para a cidade, com a experiência que eu adquiri também, eu acho que a gente vai conseguir fazer um terceiro mandato ainda melhor. Obrigado pela participação do senhor, parabéns mais uma vez pelo desempenho nas urnas. Obrigado de coração, carinhoso abraço para todo mundo, obrigado. Estou à disposição da cidade. Bruno Cunha, vereador mais votado em Blumenau nesta eleição municipal de domingo, conversou com a gente.